O vídeo de hoje é para trazer um conteúdo que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar, principalmente se você é do tipo de torcedor que gosta de ver o copo meio cheio. É aquele cara mais otimista, gosta de fazer umas projeções. Será que o João Fonseca vai atingir tal nível? Se você gosta de enxergar o copo meio vazio, não é tão otimista assim, talvez esse vídeo vai te deixar um pouco bravo. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer uma projeção para que o João Fonseca possivelmente seja um cabeça de chave no US Open. A gente trouxe aí um conteúdo riquíssimo do meu amigo Jean Reis ali no X. A gente vai passar todos os detalhes, onde ele fez uma projeção de pontos a defender de todos os adversários e cabeças de chave possíveis do US Open e o que o João precisaria, entre aspas, fazer para que ele chegue no US Open como cabeça de chave. Sim, é possível e a gente trouxe todos os detalhes no vídeo de hoje. Então vou pedir a sua inscrição porque, esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que eu tenho certeza que quem acompanha o canal há um bom tempo gosta muito, porque é a essência desse canal é a gente trazer conteúdo diferenciado e não ficar só falando do dia a dia. Então hoje tivemos aí, quem teve mais trabalho foi o Jean, mas a gente compilou todos esses dados e vai mostrar tudo para vocês. Então vamos direto aqui para a tela do meu computador para falar primeiro sobre dar os créditos a esse vídeo ao Jean Reis, que é um perfil no X espetacular, ele traz análises, assim como a gente gosta muito de estatísticas, o Jean também gosta de planilha, gosta de estatística, é da minha turma aí que adora analisar, e ele, inclusive, esse perfil no X aqui, se vocês pode ir lá e seguir o Jean, porque ele também, ele passa todos os resultados de tudo que tá acontecendo, então, por exemplo, o João Lucas Reis, então ele coloca muita informação também, é um perfil sensacional, e ele fez esse estudo aqui, que é o tema desse vídeo. Ele diz o seguinte, sonhando um pouco além, será que já seria possível ele entrar como cabeça de chave do US Open? Para responder isso, analisei a pontuação atual dos cabeças de chave em potencial e os pontos que cada um ainda defenderá até o US Open. Ou seja, ele analisou 28 jogadores profundamente, cada um deles, para saber o que esses jogadores precisam, e ele fez uma imagem aqui que eu vou colocar aqui na tela toda, porque ela tá bem grande, para a gente já começar a conversar sobre isso, e depois a gente vai compilar isso e mostrar para vocês. Então, o que o Jean fez? Ele pegou todos esses jogadores aí, os pontos atuais de cada um dele e os pontos a defender. Então ele acaba subtraindo aí os pontos atuais dos pontos a defender para saber quantos pontos esses jogadores têm garantido. Então, por exemplo, o Alexander Bublik, ele é o que está em melhor situação aí porque ele só tem 10 pontos a defender. Então a gente vai olhando aí o Shapovalov, Nakashima, Diallo, então você consegue ver cada jogador ali, por exemplo, o Popyrin é um cara que está numa situação complicadíssima, provavelmente não conseguirá ser cabeça de chave, porque ele tem 1.010 pontos a defender. E o João tem somente 81. Somente não, né? É médio bom, vai, 81 pontos a defender. Então, se você quiser depois ver com mais calma, você olha ali no X do Jean que você vai ver todos os jogadores. O que a gente fez aqui para facilitar um pouco a compreensão de todos? Então, falando rapidamente, por exemplo, o caso do Popyrin que a gente falou, né? Ele foi campeão do Masters de Montreal no ano passado e tem 10 pontos a defender em Cincinnati. Aí o Michelsen, a mesma coisa, 165 Newport, 165 Winston-Salem. Então ele listou todos os jogadores aqui, a pontuação de cada um deles, o que eles têm a defender, e aí ele fez uma projeção para o João. O que o João precisaria fazer para conseguir estar entre os 32, 35, ele tá brigando para ser um cabeça de chave. O João tem 75 pontos a defender do Challenger de Lexington e 6 pontos do Challenger de Chicago, é o que ele tem a defender. E agora, a gente vai mostrar o nosso compilado aqui, que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Deixa eu tirar aqui essa tela e vamos aqui para a nossa parte aqui. Então, o João disputa o Masters de Toronto no dia 28 de julho e depois, em seguida, o Masters de Cincinnati, 7 de agosto. Esses são os dois torneios que ele disputaria antes do US Open. Eu falo disputaria porque isso é o que está confirmado em seu calendário. Obviamente, isso pode sofrer alterações, ele pode entrar em algum torneio ou não disputar, enfim. Isso aqui é o que a gente tem hoje programado para o João. E a gente fez uma continha aí que é o seguinte: quartas de final em ambos, tá? Mais uma vez, é muito bom dar esse disclaimer aqui pra gente não ter xingamento nos comentários. Isso aqui é pra quem gosta de sonhar e é uma projeção, é uma possibilidade, tá? Não estamos falando que o João vai atingir quartas dos dois. Mas, por exemplo, se ele atingir semifinal em um, ele já soma esses 400 pontos. Por que a gente fez essa conta aí de 400 pontos? Ele tem 1.035.
que são os 1.116 pontos, menos os 81 que ele tem a defender, certo? Porque se ele fizer os mesmos 81, ele não vai subir em pontuação no ranking, né? Por isso que no tênis tem essa dinâmica dos pontos a defender. Então, 1.035 para 1.435. Quais são os possíveis cenários se o João conseguir 400 pontos nesses dois torneios aí? Então, a gente fez 3 possíveis cenários. O primeiro deles, que é o, vamos dizer assim, o mais próximo da realidade, são os jogadores defenderem mais ou menos metade dos pontos deles. Então, por exemplo, o Bublik, que só tem ali 10 pontos a defender, vai ser muito mais fácil, mas um Popyrin, por exemplo, ficaria ali em 31º se ele conseguir defender metade, o que eu acho bem difícil de acontecer. Então a gente fez uma média ali, se todo mundo defender metade dos pontos e o João fizer esses 400 pontos, ele ficaria em 34º do ranking. Lembrando que o próprio Jean fez aqui uma... Eu vou até voltar aqui só para explicar essa questão. Que o Jean ele fala aqui o seguinte, ó. O que podemos entender aqui? Se ninguém defendesse seus pontos, o João Fonseca subiria automaticamente para a 41ª posição e ficaria apenas 213 pontos do 32º do ranking. Então... No cenário que tá hoje, tipo, ninguém joga, mas o João pularia para 41º. Ele vai aparecer agora no ranking top 50, né, 48, 47, e se não acontecer nada, se ninguém, por exemplo, todos esses jogadores, ninguém jogar mais, o João subiria ainda 6, 7 posições. Por quê? Porque o João tem poucos pontos a defender em relação aos outros jogadores. Então isso é um cenário muito positivo para o João. Se ele for bem nesses torneios, a tendência é ele somar mais posições ainda do que esse 41º, e aí por isso que ele entraria nessa briga do US Open. Então vamos voltar aqui. Por que esse cenário é um cenário possível do João entrar como cabeça de chave? Porque, como vocês sabem, todo torneio tem as inscrições dos tenistas e os 32 melhores em ranking são definidos como cabeça de chave no US Open e em qualquer Grand Slam. Então, se desses 34 aí, ninguém desistir, aí o João não entra como cabeça de chave. Agora, se tiver alguém que não vai poder jogar o torneio, uma lesão, qualquer problema que tenha, que é normal ter, é claro que Grand Slam é menos, normalmente os jogadores jogam, mas a gente teve, por exemplo, agora o Wimbledon, o Arthur Fils não jogou. Por exemplo, o Hurkacz, se eu não me engano, também não jogou. Então, os jogadores lá de cima acontece também de lesionar. Por exemplo, a gente teve o caso do Dimitrov. O Dimitrov é um cara que não vai jogar, infelizmente, né? Porque ele teve uma lesão seríssima agora. Então, isso acontece. Normalmente acontece. Então, nesse cenário, o João poderia entrar como cabeça de chave, fazendo 2 quartas de final ou uma semifinal em um dos Masters 1000. Próximo cenário, ninguém defender nada. Aí, nesse cenário, aí o João tá garantidaço. Então, se ninguém conseguir defender seus pontos, o João já entraria direto no US Open. Ninguém... Obviamente, desses jogadores na concorrência do João, né? Claro, a gente poderia chegar aqui e fazer um estudo um por um, o que esse cara pode fazer nesse torneio, mas aí seria uma insanidade, né? Então a gente pega uma média geral ali para ter mais ou menos uma noção. E o último cenário, que é um cenário interessante também, é se todos os jogadores defenderem seus pontos. Se todos eles conseguirem defender os seus pontos, o João ficaria em 38º com essa campanha de 400 pontos nos Masters. Então, 38º para o 32º, a gente está falando ali em 215 pontos de diferença. Então, o João teria que fazer, por exemplo, 600 pontos para entrar. Então, o que a gente pode tirar de conclusão? Voltar aqui para a página do Jean, que teve muita gente que comentou lá também, é um assunto que a galera gosta bastante. Veja só. E ele fala aqui o seguinte, ó, um cenário perfeito onde ninguém defende seus pontos, incluindo o próprio João Fonseca, seria necessário para ele alcançar a 32ª posição. Basicamente, chegar às oitavas de final em Toronto e Cincinnati. Então, você vê que aqui ainda é um cenário ultra otimista. Mas, o próprio Jean, ele fala que em 2021, eu tô tentando achar aqui, ó, em 2022, 1.310 foi suficiente. Que seria abaixo dessa pontuação que a gente projetou aí. 2021 já foi 1.700. Então é óbvio que isso também pode chegar o João fazer os 400 pontos e os caras irem muito bem também. Pode acontecer. Vários caras irem bem nesse torneio e aí ele vai precisar de mais pontuação. Mas, como eu gosto sempre de trabalhar numa visão conservadora, nem muito otimista e nem muito pessimista, eu entendo que se o João fizer entre 400 e 600 pontos, é muito provável e muito possível... Provável não. É muito possível que o João entre como cabeça de chave do US Open. Ah, Said, mas por que
é tão importante o João entrar de cabeça de chave do US Open? Os cabeças de chave na primeira rodada não se enfrentam, eles ficam num pote separado. Então, na hora do sorteio, você pega os 32 cabeças de chave, é um pote. O resto da chave é outro pote. Então, é certeza que sendo um cabeça de chave, você vai pegar no mínimo, no máximo, aliás, um 33º ali do melhor jogador em ranking no torneio. Outro ponto positivo, os cabeças de chave, eles costumam se posicionar na tabela estrategicamente. Então você joga o cabeça 1 lá no topo, o cabeça 2 lá embaixo, que eles só podem fazer a final. Então você não, às vezes não, né? Você nunca vai pegar, sendo cabeça de chave, você nunca vai pegar uma chave, um quadrante com muitos cabeças de chave, porque é dividido proporcionalmente ali ao longo da chave. Então, em teoria, você ser um cabeça de chave, você tem um caminho mais acessível do que você não ser um cabeça de chave. Por isso, essa importância. Inclusive, o próprio João disse que o grande objetivo dele era chegar no final do ano como top 40 para que ele pudesse ser cabeça de chave no Australian Open. Mas como a gente gosta de um desafio, a gente falou, por que não, né? Por que já não conseguir ser um cabeça de chave no US Open? Então esse foi o conteúdo de hoje. Mais uma vez, siga lá o Jean Reis no Twitter para você ficar inteirado ali, ativa notificações. Um abraço pro Jean, que autorizou a gente publicar esse conteúdo aí. Então, um abraço pro Jean. A gente espera trazer mais conteúdos de qualidade aí para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Então, já temos a nossa torcida aí. Eu quero saber a sua opinião. Se você acha possível que o João faça aí as 2 quartas de final, faça esses 400, 500 pontos aí nos Masters 1000 para chegar como cabeça de chave no US Open. Você acredita? Se acredita, deixa o like, o comentário e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.